Amados irmãos e irmãs que celebram aqui no Santuário da Vida, e você que está na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje, ela nos alcança. Meus irmãos, nós estamos dentro do tempo da oitava da Páscoa. Estamos celebrando a ressurreição do Senhor. O fato da cruz, meus irmãos, foi um fato tão marcante que para os discípulos compreender a manifestação daquilo que Jesus disse para eles, levou um tempo. Nós estamos vivendo nesse tempo da oitava da Páscoa, nós vamos ouvir por diversas vezes a presença do ressuscitado no meio da comunidade, até celebrarmos a volta de Jesus glorioso ao céu. Por que a igreja também tem essa preocupação de colocar na liturgia a presença do ressuscitado dentro da manifestação da comunidade? Meus irmãos e irmãs, a tendência do homem, a nossa tendência, nós que estamos aqui no Santuário da Vida, você que está na sua casa, também é a mesma tendência dos discípulos, ficarmos presos à cruz. O fato da cruz foi algo tão decepcionante para eles, que eles até mesmo esqueceram das promessas que Jesus tinha feito para eles. Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus manifestar os seus milagres. A manifestação da cura, da libertação no meio do povo, era a manifestação do Messias que veio. Tudo aquilo que Jesus pregou, meus irmãos e irmãs, ele dizia para eles: olha, vai chegar um momento que eu vou embora, mas vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Vocês irão viver aquilo que eu vivi. Vocês irão, meus irmãos e irmãs, viver o tempo que nós chamamos na teologia de o tempo da igreja. É o tempo que nós estamos vivendo. Mas o fato da cruz foi algo decepcionante para eles. Eu dizia na minha comunidade, no domingo de Ramos, a maior decepção já começou talvez ali. Porque muitos acreditavam que Jesus ia entrar glorioso num cavalo branco e ele me entra num jumentinho. Muitos acreditavam que Jesus iria assumir o poder do império e agora Jesus então começa a mostrar um outro sinal. Judas então faz o quê? Judas vai lá e vende o Senhor. Pedro nega, e muitos daqueles que talvez foram favorecidos por tantos milagres, começam a dizer: meu Deus, aonde esse Jesus vai nos levar? E aí então nós vimos o que aconteceu na Semana Santa. Ele nos levou para a cruz. Quando todo mundo acreditava que ali era o fim, quando todo mundo acreditava que ali não tinha mais chance, meus irmãos e irmãs, aparece o Senhor ressuscitado. E no sábado santo, nós podemos cantar nas nossas comunidades, o Círio Pascal adentrou, meus irmãos e irmãs, com a igreja escura, rompendo a escuridão. A luz venceu. Mas para a luz vencer, meu irmão, minha irmã, não é um fato isolado no passado. Para a luz e para o ressuscitado de fato acontecer, meus irmãos e irmãs, ele precisa se manifestar numa compreensão pessoal. Ainda nós dizemos, quantos cristãos ainda vivem a Sexta-feira Santa? Quantos cristãos ainda, meus irmãos e irmãs, ainda são como os discípulos de Emaús, caminham tristes? Parece que uma religião que transmite uma alegria não se pode. É uma igreja talvez que para ser cristão, vai dizer o próprio Papa Francisco dizia, precisa ser triste, precisa estar com uma igreja séria, uma igreja cabisbaixa, uma fé que não transpassa a ressurreição. Uma igreja, meus irmãos e irmãs, que ao invés de libertar as pessoas, coloca mais fardo. Não, nós não somos a igreja que parou na cruz. Os discípulos hoje, eles trazem uma característica muito grande, muito forte de nós cristãos e do ser humano, que é o medo. O medo faz parte. Quando nós estamos diante das tempestades da nossa vida, quando uma doença talvez assola a nossa família, quando há talvez uma crise no casamento, o medo, ele faz parte.
Ora, o medo é a cruz, o medo diante das cruzes que a gente enfrenta. Mas meus irmãos e irmãs, olha, quando Jesus aparece no meio deles, o que ele diz? A paz esteja convosco. Um cristão que não está em paz, quer dizer que ele está parado na cruz. Um cristão, meu irmão, minha irmã, que deixa que as coisas lá fora abatam o seu coração, e muitas vezes tantas coisas abatem o nosso coração, é o cristão que parou na cruz. É a esposa que não é capaz de sorrir mais, e talvez a fé que ela vive é uma fé para se esconder, não é uma fé para libertar. É o esposo, meu irmão, minha irmã, que às vezes talvez está dentro da igreja, mas a fé que liberta não é uma fé que transmite realmente um encontro com o ressuscitado. Quantos medos, quanto tempo nós vivemos talvez um tempo com medo. Meus irmãos e irmãs, esse tempo de medo precisa dar espaço para o Senhor. E aí o próprio Jesus aparece no meio deles e diz a paz. Ele tira o medo deles, ele coloca a paz esteja convosco. E olha o que eles diz: você não percebe que o nosso coração ardia enquanto ele falava? Então Jesus foi apresentando a escritura, Jesus foi apresentando ali os motivos pelos quais o faziam caminhar. E aí então eles foram entendendo a presença do ressuscitado. Hoje nós queremos pedir que Jesus tire os nossos medos, que Jesus se manifeste como luz na nossa vida, e que Jesus se manifeste como o Senhor que venceu. Não pare na sua cruz, porque Ele ressuscitou e venceu por mim e venceu por você. Nós somos a igreja da cruz, mas nós também somos a igreja do Cristo ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre que seja. E no altar do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu convido você a entregar os seus medos, as suas preocupações, porque o Senhor ressuscitou, como disse. Aleluia.